Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com vocês aqui nesta live, junto à Casa Espírita Cristã. Nós que estamos falando aqui da cidade do Rio de Janeiro, pertencendo ao Seara de Luz, que é um grupo de estudo da doutrina espírita, e também ao IBEM Educa, que é uma organização social não governamental que trabalha no campo da educação. E hoje vamos tratar de um tema muito importante, porque é um tema essencial para a humanidade e que é também a base da doutrina espírita, que é a educação do espírito. Como muitos vão nos acompanhar aí através do YouTube, todos que estiverem acompanhando esta live, fiquem bem à vontade, através do chat, ou seja, dos comentários. Vocês podem interagir comigo sem nenhum problema, podem fazer comentários e podem fazer perguntas sobre esse tema da educação do espírito. E aí, antes do final, eu vou reservar um tempo para poder responder as perguntas de todos vocês que estiverem participando, tá bom? Então, esse é o nosso combinado. Então, vocês podem, sim, participar através ainda dos comentários e podem fazer perguntas acerca do tema. Quero iniciar trazendo aqui para todos nós uma reflexão que é muito importante, que é trazida por Leon Denis. Leon Denis, esse grande estudioso, filósofo da doutrina espírita, na introdução do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também em algumas outras suas obras, como O Depois da Morte e assim por diante, Leon Denis nos adverte que as novas gerações aprendem muitas coisas na escola, seja a escola da educação infantil, seja a escola do ensino fundamental, do ensino médio, seja a escola do ensino superior. Entretanto, não é dado às novas gerações aquilo que ela mais necessita, que é a formação do seu caráter, que é a sua espiritualização. Leon Denis faz essa advertência na introdução do Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrevendo isso no início do século XX, antecedendo a Primeira Guerra Mundial. Ele vai desencarnar e vai assistir à Segunda Guerra Mundial do plano espiritual. O que está faltando, então, para todos nós, conforme Leon Denis? Educação. E conforme Allan Kardec, educação moral, aquela que forma o caráter. E o Espiritismo tem muito a contribuir com a educação dos nossos tempos e dos novos tempos. Mas nós vamos fazer um passo a passo para entender a influência do Espiritismo na educação, nas nossas vidas e do futuro da humanidade. A começar lembrando que o Espiritismo traz para nós o fator espiritual para trabalharmos a educação. Que fator espiritual é esse? O anúncio da nossa imortalidade, ou seja, que todos nós somos almas imortais, somos espíritos, não somos o corpo. E com essa informação vem outra junto, que é então a vida futura. Que a vida não termina no túmulo. O que vai para o túmulo é o corpo orgânico. O espírito, ou alma, o ser individual, independente, esse continua vivo e vai seguir o seu progresso, que não é feito apenas aqui na Terra, é feito também no mundo espiritual. E então vem o Espiritismo e traz mais uma informação a esse nível. Então nós temos a alma imortal, a vida futura e a palavra que faz tremer
os orgulhosos e os egoístas. A reencarnação, que Jesus já havia anunciado, a necessidade de nascermos de novo, voltarmos ao cenário terrestre, dando sempre continuidade ao nosso progresso moral e intelectual, pois o nosso destino é a perfeição. Diante, então, dessas informações, quando olhamos as novas gerações, ou seja, quando estamos lidando com uma criança, nós temos que lembrar que essa criança só o é porque está, na atualidade, passando pelo estágio infantil, com o seu corpo em desenvolvimento, com o espírito assumindo uma nova personalidade e, portanto, pensando e agindo como criança. Mas essa criança é um espírito milenar, que já teve várias encarnações e haverá de ter outras aqui na Terra, tantas quantas necessárias para o seu progresso. Pois bem, então, diante de mim, pai, mãe, professor, professora, avô, avó, tio, tia, enfim, diante de mim, educador, eu tenho um espírito presentemente reencarnado. É isso que eu tenho à minha frente. Por que isso muda tudo no campo da educação? Porque o Espiritismo nos informa que o espírito, quando desencarna, nada perde daquilo que fez, que estudou, que aprendeu. E quando retorna na nova encarnação, ele também nada perde, porque tudo que ele conquistou continua com ele, de forma latente, através das suas ideias inatas e das suas tendências de caráter. Embora exista o esquecimento do passado, que é uma bênção divina, mas ele continua a mostrar para nós aquilo que ele é, as suas tendências, aquilo que ele necessita e o que ele quer ser, o que ele quer fazer nesta atual encarnação. Então, nós precisamos entender que a criança não é uma página em branco, onde nós vamos depositar conhecimentos, cultura, saberes. É um espírito que ali está e que muitas vezes revela uma inteligência que espanta todo mundo. Revela pendores que todos estranham, porque não vem nem do pai e nem da mãe. Então, de onde essa criança está trazendo isso? A resposta é dada pelo Espiritismo, está trazendo das conquistas realizadas em vidas passadas. Há um pianista brasileiro, adolescente, hoje ele está na faixa dos seus 15 anos. Ele se apresentou num concurso de piano, feito aqui no Brasil, cujo prêmio era justamente poder estudar no conservatório na Europa, e ele tocou ao piano. E quando ele tocou ao piano, deixou todo mundo maravilhado, porque ao piano dava a impressão de estar ali um adulto, compenetrado, dominando o instrumento, toda a sua técnica, e ele vibrava com a música de uma forma impressionante. E um dos jurados disse assim: olha, conheço muito esse compositor e já vi muitos pianistas interpretarem, mas eu nunca tinha visto uma interpretação tão bela, tão profunda, tão sensível quanto esse garoto acabou de fazer. Você é um pianista completo. Eu não sei explicar como é isso, mas eu estou vendo aqui na minha frente o pianista. Não é um qualquer. Pois como explicar isso? Que um adolescente está ali na sua faixa, seus 13 anos de idade, possa ter esse domínio fantástico
como se fosse um velho pianista, um velho musicista. Somente a reencarnação para explicar isso, ainda mais quando os pais, os avós, não são ligados, nesse caso, à música. Então, essa informação, ou seja, o fator espiritual, é fundamental. Aí Allan Kardec vai nos lembrar que dentro das tendências de caráter que o espírito traz, é preciso observá-lo, é preciso prestar atenção para podermos corrigir, porventura, as más tendências que ele ainda esteja trazendo. Mas para isso o Espiritismo faz uma advertência. Como eu vou querer educá-lo sem me educar? Como eu posso querer corrigir as suas más tendências se eu não corrijo as minhas? Porque a maior força da educação é o exemplo. Em casa, e a família é a grande instituição educacional da nossa sociedade, né? Se sairmos gritando, usando palavrões, sendo violentos, não apenas fisicamente, mas psicologicamente, como querer que os nossos filhos sejam diferentes? Eles não serão, porque a tendência é copiar os nossos exemplos. Aquilo que fazemos, eles vão copiar. E se já trazem más tendências, não vão corrigi-las através de castigos, gritos, tapas. E tapa é sempre uma violência. Não existe tapa pedagógico. Pedagogicamente, o que nós temos que fazer é dialogar, é utilizar a nossa autoridade moral. Mas a autoridade moral se conquista na medida em que nos melhoramos moralmente para sermos bons exemplos. É assim que acontece. Então, não podemos esquecer esse fator espiritual. Estamos lidando com um espírito imortal que já traz toda uma bagagem. Mas que bagagem é essa? Ela está apresentada em O Livro dos Espíritos, a obra básica da doutrina espírita, obra assinada por Allan Kardec e de autoria dos espíritos superiores. Na questão número 23, os espíritos informam que todos nós, espíritos, somos dotados de inteligência, que nós somos o princípio inteligente do universo, e que essa inteligência é faculdade própria do espírito, desde o ato da criação divina, e que o espírito vai paulatinamente desenvolvendo na medida em que vai tendo as suas experiências reencarnatórias e também os seus estágios no mundo espiritual. Este é um ponto importante. O espírito faz a sua caminhada evolutiva. O espírito realiza o seu progresso. O que nos leva, então, a entender que, na atualidade, e já há um bom tempo, nós estamos equivocados no campo da educação, porque substituímos a educação pela instrução, pelo ensino, e achamos que tudo devemos ensinar aos nossos filhos ou aos nossos alunos, no caso da escola. O processo não é de ensinagem, o processo é de aprendizagem. A educação centrada no ser humano, na pessoa, ou mais ampliadamente com a visão espírita, a educação centrada no espírito imortal reencarnado. E, portanto, já que é ele que precisa fazer a sua caminhada evolutiva, eu, educador, não tenho que ensinar todas as coisas. Eu tenho que incentivá-lo a querer descobrir, a querer aprender, através da experiência. É isso que eu tenho que fazer. Portanto,
Um educador que, na verdade, é um orientador desse processo de aprendizagem. E como ele é um espírito imortal, ele tem toda a capacidade de, individualmente e coletivamente, realizar os aprendizados necessários, enquanto eu lidero esse processo, conduzo esse processo para que ele não se perca, mas permitindo que ele tenha liberdade, autonomia para caminhar, para que ele pergunte. Bem diferente do que temos assistido na chamada escola tradicional, da qual eu posso fazer um depoimento, porque na minha infância e adolescência, mesmo na minha juventude, vividas ali entre as décadas de 60 e 70 do século XX, eu passei por esse sistema tradicional, das carteiras enfileiradas, um aluno atrás do outro, obedecendo uma seriação por idade, e onde não se podia sequer conversar com o colega do lado, porque logo o professor ou a professora chamava a atenção. Havia ameaça de irmos, inclusive, responder ali perante a diretoria, caso fizéssemos alguma coisa fora do padrão que se exigia dos alunos dentro da sala de aula. Aliás, a escola não dava prazer, e a sala de aula parecia mais uma prisão do que, efetivamente, um espaço convidativo de aprendizado de uma escola. Naturalmente, gerações se sucederam sem saber pensar, sem ter autonomia, liberdade, e sem saber também assumir as suas responsabilidades. Mas aprendíamos muito bem como burlar as regras para que pudéssemos ser crianças, para que pudéssemos ser adolescentes, com todo o potencial e toda a energia dessas fases da vida. E quando os professores me tratavam, e tratavam todos os meus colegas, aos gritos, com ameaças. As inspetoras, estudei num colégio público, as inspetoras pareciam agentes de segurança penitenciária. E eu não estou recuando tanto tempo assim, não estou falando de uma escola do século XIX. Estou falando de uma escola da segunda metade do século XX. Mas ainda hoje isso acontece. Em visita a uma escola, certa vez, estava reunido com a diretora e a coordenadora pedagógica para conversar sobre um projeto pedagógico. E havia terminado o recreio, o intervalo, todas as turmas já estavam de volta às suas salas, e aí começamos a ouvir um burburinho vindo de uma sala. A diretora parou aquela nossa conversa, olhou para a coordenadora e disse assim: vá lá ver o que está acontecendo, que barulho é esse? A coordenadora foi, passado alguns minutos voltou e disse: não, é que eles estão fazendo uma atividade lá com a professora, não é nada demais. Ah, bom, então tudo bem. E eu olhei para as duas, disse: por quê? A escola é um túmulo? É isso? A escola é local de velório? Quer dizer que quando termina o intervalo, o famoso recreio, quando todos estão em salas de aula, tem que haver silêncio absoluto em toda a escola? Mas são crianças. E o professor não pode ter, então, criatividade? Realizar atividades fora do ensinar conteúdos da sua disciplina curricular? Essa é a escola tradicional. E é uma escola que já está fora dos nossos tempos. E muitas vezes ficamos angustiados com as nossas crianças em casa, porque queremos que elas obedeçam, queremos que elas tenham disciplina, queremos que não façam muita algazarra, que não baguncem a sala.
e assim por diante. Mas são crianças que estão necessitadas do nosso afeto. Espíritos ligados a nós, que querem a nossa orientação, o nosso amor, o nosso convívio. E não sabemos quais são os laços que nos unem vindos desse passado. Então, nós não queremos, na educação desse espírito imortal, rigidez. Nós precisamos de flexibilidade. Lembrando que ele está em desenvolvimento. E que eu já passei pela infância. Aliás, o nosso querido José Herculano Pires, esse grande educador espírita, tem um texto belíssimo, cujo título é uma pergunta. Por que os adultos se esquecem que já foram crianças? Não é uma boa pergunta? Por que esquecemos que já passamos pela infância, pela adolescência, e quantos de nós também já passamos pela juventude? Por que engavetamos todas essas nossas experiências de vida, para que possamos, então, entender melhor essa geração nova que aí está conosco e na nossa dependência. Pois bem, na questão 369 do Livro dos Espíritos, recebemos a seguinte informação. Encarnando-se, com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível, durante esse tempo, a infância, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados da sua educação. Deus, nosso Pai, é sábio na sua criação. O período da infância é onde o espírito, sem ter o domínio total do novo corpo orgânico, ele fica mais suscetível, mais acessível à influência da educação. E aqui, a educação principalmente promovida pelos pais e responsáveis, mas também pelas professoras, lá da creche, lá da educação infantil. Até os 7, 8 anos de idade, o espírito ainda é maleável, o corpo ainda está em desenvolvimento. A sua ligação fluídica com esse corpo não é total. Ela está se estabelecendo paulatinamente. Então, é mais fácil influenciarmos o espírito nessa faixa etária. E nós o fazemos. Claro que fazemos. Mal fazemos. Porque não nos preocupamos com o que falamos com esse espírito. Não nos preocupamos com os exemplos que damos a ele. Não nos preocupamos em corrigir as suas más tendências, que ele já está apresentando. Não nos preocupamos em reforçar as suas boas tendências. Apenas vamos levando, pura e simplesmente, e achando que quando colocarmos a nossa criança na escola, aí sim o processo educacional vai ter início. Isso é um engano. O processo educacional inicia antes da reencarnação, antes do nascimento, porque existe um planejamento reencarnatório. E assim que tivermos a notícia do início da gestação, o espírito que vai ser nosso filho já está ligado, não apenas à mãe, mas também ao pai, à família. E, portanto, através das nossas preces, nós já podemos começar a influenciá-lo. Ao acariciar aquela barriga que começa a crescer, da mãe gestante, e falarmos a ele, que já está ali desenvolvendo o seu corpo, olha, nós vamos recebê-lo, ou recebê-la, com muito afeto, com muito carinho. Nós vamos nos esforçar para lhe amar. O espírito já está recebendo essas vibrações e já está sentindo que ele será bem recebido. Então,
Existe aquela história em que a mãe procurou o educador para lhe fazer a pergunta: mestre, quando eu devo iniciar a educação do meu filho? O educador pergunta a ela: mãe, quantos anos ele tem? Ela diz: ele está com 3 anos de idade. Então o educador, verdadeiro mestre, olha para a mãe e diz: mãe, você já perdeu 3 anos. Mas nós espíritas vamos ampliar. E vamos dizer: mãe, você já perdeu 3 anos e 9 meses. Porque a educação começa desde o início da notícia da gestação. É um espírito, já está ligado conosco. E precisa, então, do nosso apoio para que ele se desenvolva em plenitude, com todo o seu potencial de espírito imortal. Pois bem, vamos trazer para a nossa reflexão Joana de Ângeles, esta querida benfeitora espiritual, através da psicografia do não menos querido médium Divaldo Pereira Franco, no livro Estudos Espíritas, onde ela nos informa que a educação tem 6 grandes objetivos ou 6 finalidades, e são as seguintes. Primeiro, a educação deve desenvolver as potencialidades do espírito. Jamais podemos dizer a uma criança: você é burro, você não vai ser nada na vida, você não serve para nada. Porque nós não estamos dirigindo essa fala a uma criança, nós estamos dirigindo essa fala ao espírito, que tem bagagem, e que veio aqui na Terra para cumprir alguma determinada missão, nem que seja com ele mesmo. E ele tem todo o potencial intelectual e moral, até um certo grau, já com desenvolvimento. E precisando de nós, como estimuladores, para que ele mais desenvolva. A educação deve libertar com responsabilidade. Aqui entramos no campo da autonomia, que esse espírito, esse educando, precisa ter, mas com responsabilidade. Para cada liberdade, sempre temos que assumir uma responsabilidade, porque é da lei divina que a cada um é dado segundo as suas obras. Por isso devemos parar de ensinar tudo, devemos parar de querer explicar tudo. Como que ele vai se desenvolver desse jeito? Já perceberam a dificuldade que nós adultos temos nos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita em participar, abrir a boca para falar, para perguntar, para colocar uma dúvida? Por que temos essa dificuldade? Porque quando estivemos na escola, não tínhamos liberdade. Não podíamos falar as coisas, não podíamos perguntar. E hoje, adultos, nós temos essa dificuldade. Então, a educação deve libertar com responsabilidade. A educação deve iluminar a consciência, onde está gravada a lei divina. Iluminar, porque o que está faltando para nós, na humanidade, é espiritualização. Nós estamos voltados demais ao mundo material do aqui e agora. E, portanto, estamos egoístas e orgulhosos no maior ou menor grau. Nós não vamos resolver os problemas de ordem social enquanto considerarmos que a solução para esses problemas estão na economia e na segurança pública. Nós só vamos atingir as causas dos desequilíbrios sociais de toda a ordem com a educação. E a educação espiritual, moral,
com base nos ensinos do nosso mestre Jesus e com a imortalidade da alma. Quando priorizarmos a educação desse espírito imortal, integral, quando essa educação estiver sendo regida por princípios da ética, da solidariedade, do amor, nós vamos dar um salto na evolução humana. Por isso, Joana, estamos dizendo que a educação deve iluminar a consciência para que esse espírito saiba ter visão global, coletiva, saiba colocar em prática o fazer ao outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse. Diz ainda Joana de Ângeles que a educação deve promover a vida. Mas aqui nós estamos falando da vida imortal. A vida que engloba a passagem corpórea com a realidade espiritual que está na vida futura, pós-morte. Nós estamos de passagem aqui na Terra. É uma passagem muito importante para continuarmos os nossos aprendizados e a nossa evolução. Mas estamos de passagem. A vida continua após a morte. Somos almas, somos espíritos, dotados também de um corpo espiritual, o perispírito, e retornaremos ao mundo espiritual, arcando com as consequências do que fizemos nesta passagem pela existência corporal aqui na Terra. Por isso, a educação deve promover a vida, mas essa vida integral, essa vida plena, temos que trabalhar a espiritualidade na família e na escola. Daí porque precisamos superar esse ensino engessado em conteúdos curriculares. Não adianta aprender 1000 coisas sem saber para que elas servem. Não adianta aprender 1000 coisas sem a experiência prática. Tudo que se trabalha na educação deve estar ligado à vida, à realidade social. E isso, já quem dizia, antes do Espiritismo, era Pestalozzi, esse grande educador da Suíça, lá com seu famoso Instituto de Yverdon. Educação é vida. Diz ainda Joana de Ângeles, educação é processo transformador do indivíduo. Ou seja, nós não estamos aqui para fazer da educação instrumento de instrução. A educação é instrumento de transformação da pessoa, desse espírito. Mas ela só será isso quando a considerarmos do ponto de vista moral, quando priorizarmos o trabalho dos valores humanos. Porque conhecimento, saberes, nós podemos adquirir das mais diversas circunstâncias, em enciclopédias, livros, redes sociais, internet, vídeos no YouTube, jornais, revistas, programas televisivos, etc., etc. Tudo está à nossa disposição. Basta acionar a força de vontade. E nós vamos conhecer, vamos saber. Estava, antes desta live, fazendo pesquisa e me valendo da internet para baixar conteúdos necessários para o meu trabalho. Não estou dependente nem de uma escola, nem de um professor para adquirir conhecimento. Mas sou dependente dos outros nas relações sociais para me transformar, para crescer como pessoa, como espírito imortal.
Daí, na década de 1990, ter surgido a inteligência emocional, com o nosso Daniel Goleman, esse psicólogo norte-americano, e que é uma verdadeira revolução para os padrões educacionais. Mas ele veio lembrar, porque nós havíamos esquecido, que não existe apenas o quociente intelectual. Todos nós temos também o quociente emocional. Porque se somos inteligência, somos também sentimento. E é por aí que nós vamos conseguir transformar esse espírito agora reencarnado. E, finalmente, Joana de Anjos nos diz que a educação deve ser integral, do homem total. Porque nós somos seres integrais. Eu sou um espírito imortal, dotado do potencial, da inteligência e do sentimento para desenvolver progressivamente, através das diversas experiências reencarnatórias. E a educação é a base, é a essência da humanidade para poder me ajudar, me auxiliar nesse meu desenvolvimento, mas não pensando apenas em mim mesmo, mas pensando também nos outros, porque eu sou um ser social. Eu sou um ser biológico, mas sou também um ser espiritual. Eu sou um ser histórico, mas também sou um ser social. Eu sou um ser antropológico, mas sou um ser psíquico. Eu sou um ser mergulhado no caldeirão cultural da humanidade. Sou um ser imortal e também sou um ser reencarnado. Portanto, eu sou um ser total. Eu sou um ser integral. E assim o é a criança, assim também o é o adolescente, o jovem. Todos nós somos seres integrais, somos seres totais. E que precisamos da educação para nos religarmos a Deus, nosso Pai, misericordioso, bondoso, justo, Criador de todo o universo. Nós precisamos da educação para combater em nós os vícios de toda ordem e desenvolver as virtudes. Solidariedade, fraternidade, bondade, amor, humildade, renúncia, cooperatividade e assim por diante. Eu preciso da educação para canalizar a minha inteligência para o bem comum, porque somente o bem faz o bem. É o bem que vai trazer a paz. É o bem que vai promover a justiça social. Tudo isso depende da educação. Não dessa educação que estamos realizando na atualidade. Essa educação que encontramos na maioria das escolas não é educação. É ensino. É instrução. Nada mais do que isso. Pouca coisa. Além disso, quando encontramos professores de muita boa vontade e que têm amor ao que realizam. Professores que muitas vezes sequer se consideram educadores. Já tive essa resposta, certa vez num seminário com professores. Quando uma professora disse assim: o senhor acabou de se referir a nós como educadores. Discordo completamente. Eu não sou uma educadora, eu sou uma professora de língua portuguesa. Me formei e estou na escola para dar aula de língua portuguesa. O resto não é da minha competência. Coitada dessa professora. Como ela está equivocada. Porque o professor não se forma para dar aula desta ou daquela disciplina. O professor tem que ser
um educador. Porque ele mesmo é um espírito imortal, integral, lidando com outros espíritos imortais e integrais. Ele precisa olhar a escola como um instituto, uma organização social educativa. Por isso precisamos mudar, inclusive, nomenclaturas, porque nós nos referimos aos sistemas de ensino. E estamos certos, porque é isso que fazemos atualmente. Mas deveríamos, ao nos referir às escolas, falar em sistema de educação. E unido com a família, integrado com a família e com a comunidade no seu entorno. Porque escola não é ilha social. Sala de aula deveria ser espaço de aprendizagem coletiva. E professor deveria fazer o papel de orientador, de facilitador do processo de aprendizagem. E como isso expandiria tudo que fazemos na educação, e ainda mais com o espiritismo, que vem nos mostrar a imortalidade da alma, a vida futura e a reencarnação, que está ligada à lei de evolução, porque todos nós somos destinados à perfeição. Mas enquanto estivermos confundindo a educação com a instrução, teremos dificuldades imensas nesse campo. Por isso, precisamos mudar. Inclusive, o que estamos fazendo nos centros espíritas, com a chamada evangelização espírita da infância e da juventude. Porque essa evangelização, que tem base no Evangelho, precisa priorizar o aprendizado dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Estão ligados à ética, ao bem coletivo, naquele resumo magistral que Jesus nos deu. Amai-vos uns aos outros, e fazei aos outros somente aquilo que quereis que os outros vos façam. Por isso, um dos pilares da educação é aprender a amar. Mais do que discutirmos na evangelização perispírito, mais do que discutirmos com a realidade do mundo espiritual, nós precisamos trabalhar na evangelização os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Isso é urgente. Vou passar agora a palavra ao nosso José Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, que tem uma história maravilhosa, esta obra, porque, na verdade, ela reúne textos que Herculano Pires publicou na revista Educação Espírita, lançada, dirigida por ele na década de 1970. Seus escritos, originalmente artigos para a revista, foram revisados e, na sequência, deram origem a este livro extraordinário, que é o Pedagogia Espírita. Diz então o nosso Herculano Pires: encarada de uma perspectiva espírita, a educação nos apresenta dois aspectos fundamentais. É o processo de integração das novas gerações na sociedade e na cultura do tempo, mas é também o processo de desenvolvimento das potencialidades do ser na existência, com vistas ao seu destino transcendente. Cada ser traz consigo, para cada existência, os resultados do seu desenvolvimento anterior em existências passadas. Esses resultados se encontram em estado latente no seu inconsciente, mas desde os primeiros anos de vida começam a revelar-se nas suas tendências e no conjunto das manifestações do seu temperamento. Cabe aos pais e aos educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais, corrigindo as deficiências e os exageros na medida do possível, e, ao mesmo tempo, propiciando
novos desenvolvimentos na atual existência. É um resumo magnífico apresentado por Herculano Pires no livro Pedagogia Espírita. Ao mesmo tempo, corrigir as más tendências do espírito e auxiliá-lo no desenvolvimento das suas virtudes, das suas qualidades morais. Quando falamos em corrigir as más tendências que o espírito ainda tenha, essa correção tem que ser feita com muito diálogo, com muito amor. Lembrando que amor não passa a mão na cabeça sobre os erros que o espírito cometa. Corrige. E vai fazer com que ele assuma as responsabilidades, as consequências, para que ele então possa entender a necessidade de se modificar, de se melhorar, de fazer o bem, porque antes de mais nada, o bem será bom para ele. E aí, na sequência, para os outros. Não são berros, tapas, castigos que educam, que corrigem, mas é muita perseverança, muito afeto, muito diálogo, e desde a infância passar para esse espírito responsabilidades que irão crescendo na medida do seu desenvolvimento, para que ele possa dar valor à vida, para que ele possa dar valor à família e venha a dar valor à escola e ao seu progresso. Muitos espíritos rebeldes vão exigir muito de nós, tanto na família quanto na escola. Mas lembrando aqui a questão 582 do Livro dos Espíritos, educar é missão que nos é entregue por Deus. Missão essa da qual vamos ter que prestar contas quando retornarmos ao mundo espiritual. E só nos será perguntado o seguinte: o que foi que você fez com aquele espírito que lhe entreguei para cuidar, para educar? É a pergunta básica. E é só isso que Deus vai querer saber, mais nada. O resto tem pouco interesse. Ele vai querer saber apenas se cumprimos ou não a missão. Se a cumprimos bem ou mal, se a esquecemos, ou se lembramos e fizermos todos os esforços possíveis. Porque se aquele espírito que está conosco se desviar aqui nesta existência por nossa culpa, somos nós que vamos responder perante a lei divina. Agora, se ele se desviar, apesar dos nossos esforços, é ele, então, que responde. E nós temos que meditar profundamente sobre essa questão 582 de O Livro dos Espíritos. Bem, eu quero recomendar aqui a todos alguns livros de minha autoria. Eu já citei aqui o Pedagogia Espírita, do Herculano Pires, o Estudos Espíritas, da Joana de Ângeles, o Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, claro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, mas vou mostrar aqui no vídeo, meu livro Prática Educativa para Pais e Educadores. Como desenvolver a educação moral desde a infância. É um livro espírita. E também um outro livro, também de minha autoria, lançado pela Federação Espírita do Estado de Goiás, que é o livro Educação com o Cristo, que é um estudo com base nas questões que tem a ver com a educação, questões de O Livro dos Espíritos e também, claro, com Jesus. Há um outro livro, este em edição digital, recém-lançado, que é o livro Jesus, o maior educador da humanidade. Nós temos um manancial literário espírita sobre educação muito rico. Precisamos nos debruçar sobre esses estudos para fazermos a melhor prática, para entendermos a educação, sermos educadores de nós mesmos
para podermos ser educadores desses espíritos que estão conosco, formando aqui a humanidade. Bom, era esta a abordagem que eu tinha a todos vocês. Falar sobre educação do espírito é um tema vastíssimo, em que nós poderíamos fazer dezenas de lives abordando os temas específicos, porque a educação é a essência da humanidade. A educação do espírito é fundamental. E o espiritismo é doutrina de educação da alma imortal. Não nos esqueçamos disso. Há sempre tempo para nos educarmos. Há sempre tempo para darmos bons exemplos. O espírito, em todas as circunstâncias, ele é educado. E para encerrar, quero aqui contar um caso verídico acontecido em São Paulo, capital, na instituição beneficente Nosso Lar, que teve como sua dirigente, nossa saudosa Nancy Pullman de Girolamo, e é uma instituição dedicada a crianças portadoras de necessidades especiais, muitas em estado grave, profundo, e ela então conta que certa vez receberam uma criança que nem parecia criança, era um pacotinho disforme, e que foi colocado lá no berço, e que pouca coisa eles puderam fazer para essa criança, e 3 meses depois ela desencarnou. Passado um tempo, eles estão na reunião mediúnica, porque a instituição beneficente Nosso Lar é uma instituição espírita, e aí um espírito se apresentou espontaneamente e dirigiu a palavra a ela, e disse: tia Nancy, vim aqui hoje para lhe agradecer e a todos desta casa por tudo o que fizeram por mim. Sou muito grata. Nancy ouviu e pediu que o espírito se identificasse. E ele deu um nome. Ela procurou na sua memória, mas não conseguiu localizá-lo. Disse assim: meu irmão, você vai me desculpar. Você disse que foi tratado aqui na nossa instituição, mas pelo seu nome, eu não me recordo de você. Então o espírito disse: é porque, na verdade, vocês não tinham o hábito de me chamar pelo nome, mas agora você vai lembrar de mim. Eu sou a criança do berço número tal. E quando ele falou isso, ela lembrou imediatamente. Aquela criança que foi deixada aqui no instituto, toda disforme, numa situação deplorável, e que desencarnou 3 meses depois. Então ela disse assim: mas meu irmão, naqueles 3 meses que você ficou conosco, nós não pudemos fazer nada por você, a não ser tratar muito mal o seu organismo. Por que essa gratidão? Disse: não, você se engana. Sou muito grato. Porque toda semana vocês têm esta reunião mediúnica. E eu, ali no berço, com aquele corpo que não permitia a minha manifestação, eu sentia e via todo o afeto e carinho de vocês por mim, ao tentarem cuidar de mim. E todos os dias da reunião mediúnica, eu me desdobrava, me emancipava do corpo. E como espírito que eu sou, pleno, eu acompanhava os estudos do Evangelho e esta reunião mediúnica de atendimento aos espíritos sofredores. E então eu aprendi. Foram 3 meses de um aprendizado gigantesco, profundo, que me fez uma nova pessoa, ligado agora ao Evangelho. Então eu vim hoje aqui agradecer e dizer a vocês: muito obrigado por tudo o que fizeram por mim. Nancy Pullman de Girolamo
ao contar a sua história, diz que ela não conseguiu se despedir do espírito, porque as lágrimas embargaram a sua voz. E aí, então, ela descobriu o poder que a educação tem, o poder do amor, e que aquele espírito que elas estavam olhando lá no berço, não, elas não estavam olhando o espírito, elas estavam olhando o corpo, porque o espírito mantinha plenamente a sua consciência e realizava os seus aprendizados. Portanto, aprendamos a amar. Aprendamos, em definitivo, que somos espíritos imortais, para que mais cedo do que imaginamos, através da educação moral, a educação do espírito, possamos sair desta condição de expiações e provas para o mundo abençoado de regeneração, o mundo do bem predominando sobre o mal. Agradeço por esta bendita oportunidade, deixo aqui meu abraço afetuoso a todos, um beijo em todos os corações, rogando ao nosso Mestre Jesus, governador espiritual, que muito nos ama, que continue a nos abençoar, para que possamos dar continuidade à nossa jornada terrena, rumo ao infinito, rumo à perfeição como almas imortais. Grande abraço, paz em todos os corações, até uma próxima oportunidade.